John Lilly foi um neurocientista, psicanalista, filósofo, escritor e inventor americano. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lilly pesquisou a fisiologia do voo em grandes altitudes e inventou instrumentos para medir a pressão dos gases. Após a guerra, ele se formou em psicanálise na Universidade da Pensilvânia, onde começou a pesquisar as estruturas físicas do cérebro e da consciência humana. Ele era membro de um grupo de pensadores da contracultura, que incluía Timothy Leary, Ram Dass e Allen Ginsberg. Ele projetou uma espécie de tanque totalmente isolado acústica e visualmente, onde seu corpo flutuaria na água morna, a fim de inibir o toque, recebendo oxigênio do exterior por meio de um aparelho de respiração, e no final de 1954 iniciou os testes. Lilly conta: experimentei estados de transe onírico, místico e profundo. No entanto, permaneci mentalmente intacto, centrado, presente e nunca perdi a consciência da situação em que me encontrava. Wow. That was so nice. Lilly turned to a substance that was becoming the center of scientific interest across the United States. This is a glass of water, colorless, tasteless. It contains 100 gamma of LSD-25. Lysergic acid diethylamide, commonly called acid or LSD, is an intense hallucinogenic substance originally marketed as a cure for various psychological conditions. Although it had been around for nearly 2 decades, the 1960s saw the beginning of its widespread medicinal use. Everything is in color, and I can feel the air. I can see it. I can see all the molecules. Against the advice of his colleagues, Lilly would take it alone, closing himself in a sensory deprivation tank for hours, hoping to unravel whatever mysteries wait in the darkness. No início dos anos 1960, John se mudou para as Ilhas Virgens, para o laboratório que ele havia construído. Dentro do laboratório, havia um tanque de privação sensorial, que ele usaria para continuar suas explorações da consciência em paralelo com o estudo dos golfinhos. O interesse de Lilly pelos golfinhos foi uma consequência direta de seus estudos do cérebro. Em 1964, uma jovem garota da ilha, Margaret Howe Lovat, se juntou à equipe de Lilly. A-E-I-O. Lovat passou horas tentando ensinar inglês aos golfinhos, mas essas lições não pareciam ser suficientes. Margaret sugeriu a Lilly que o aprendizado dos golfinhos seria facilitado se ela tivesse a oportunidade de viver com eles 24 horas por dia. O golfinho escolhido para o aprendizado era chamado de Peter, e logo desenvolveu um forte apego a Margaret, que frequentemente resultava em impulso sexual, tanto que Margaret se viu forçada a masturbá-lo para acalmá-lo. No final da década de 1970, essa história vazou, e a conhecida revista adulta Hustler dedicou a história de capa a ele, relatando a história em termos sensacionalistas. Margaret ainda se lembrava: esse relacionamento em que deveríamos estar juntos se transformou no prazer de estar juntos e no desejo de estar juntos, e eu sentia falta dele quando ele não estava lá. Esse experimento corroborou com a famosa lenda do boto cor-de-rosa da Amazônia, na qual um boto se transforma em um homem galanteador e seduz as mulheres ribeirinhas. Enquanto isso, durante uma sessão de LSD no tanque de privação sensorial, Lilly se convenceu de que os golfinhos tentaram se comunicar com ele telepaticamente. Esse fato levou a uma rixa com o antropólogo Gregory Bateson, o qual já não concordava com o fato de Lilly ter dado LSD aos golfinhos, e assim vieram os subsequentes cortes de financiamento. O laboratório nas Ilhas Virgens acabou fechando. Lilly levou os golfinhos para Miami, onde ficaram em condições totalmente insalubres, embora tenha prometido a Margaret que eles estariam em um ótimo habitat, quando na realidade ficaram em um pequeno tanque sem luz solar. Peter acabou por suicidar-se,
pois estava de coração partido pela ausência de Margaret e das terríveis condições em que se encontrava. Os golfinhos têm a respiração voluntária, ao contrário dos humanos, que respiram involuntariamente. Assim, quando um golfinho decide pela morte, ele afunda na água e não respira. A proibição do LSD se deveu a regulamentações federais proibitivas durante a década de 1960 que visavam conter o crescente uso recreativo da droga, especialmente pelos hippies, o que, juntamente com representações extremas na mídia, resultou em um pânico moral por parte de americanos preocupados, desinformados e mal informados, resultando na proibição definitiva da droga no final da década. Em 1970, o então presidente Richard Nixon declarou a famosa Guerra às Drogas, fazendo que o LSD fosse colocado na mesma categoria da heroína e do MDMA. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Na década de 80, Lilly passou a ser um defensor ferrenho e incansável contra a manutenção de golfinhos em cativeiro,